Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou ensinar como trabalhar com BAP. O que é uma BAP? É uma interface de programação fornecida pela SAP que permite a integração de sistemas externos com os módulos do SAP, como SD, MM, FI, entre outros. Uma BAP pode ser um módulo de função ou uma classe que basicamente recebe os dados, faz validações e pode modificar dados no sistema SAP de forma consistente e segura. O que isso quer dizer? Que se você precisar modificar dados em alguma tabela standard, você vai usar uma BAP e não executar comandos de insert, update, delete diretamente em tabelas standard. Como eu encontro uma BAP? Você tem várias formas de saber isso, tá? Primeiro você tem que saber o que você quer fazer no sistema. Você quer criar uma ordem de venda, quer modificar uma ordem de venda, quer criar um cliente, um fornecedor. Então, primeiro, né, delimite o que você quer. Aí você pode ir no Google, por exemplo, coloca lá BAP, criação de ordem de venda. Vai aparecer um monte de site indicando quais BAPs você pode utilizar, explicando como você preenche os campos, etc. Você pode usar uma transação que tem no SAP que chama BAP, que é a BAP Explorer. Eu vou entrar aqui. Aqui já está falando na mensagem aqui embaixo, ó, só são exibidos BAPs liberados, tá? Então, todas as BAPs que aparecerem aqui são liberadas pela SAP para utilização, tá? É que tem BAPs que não são liberadas para o cliente ficar usando. É coisa interna da SAP, ou é que não está pronta ainda. Então, essas BAPs não são oficiais, tá? Se você usar, você tá. Aí é por sua conta e risco, entendeu? Então, vamos dar uma olhada aqui. O que tem nessa transação BAP Explorer? Aqui você pode ver que tem uma hierarquia, tá? De informações. Tem contabilidade geral, contabilidade financeira. Aí, se o que você estiver fazendo tiver a ver com esse tópico, você vai abrindo, tá? Vamos abrir um aqui, ó, vendas e distribuição. Eu vou abrir aqui, tem funções básicas, vendas, faturamento, suporte de vendas. Ah, é relacionado à venda. Aí tem aqui, ó, ordem de venda. Você pode abrir aqui. Aí chegando nesse nível, você consegue ver que BAPs você pode usar. Aqui, ó, pelo nome você sabe, ó, essa modifica uma ordem de venda. Aqui está o módulo de função. Essa aqui é a BAP de fato, tá? BAP underline sales order underline change. Essa BAP faz modificação de ordem de venda. Aí qual que cria? Provavelmente essa daqui, ó. Só que aqui já está falando, ó, atenção, método obsoleto desde o release 46C, tá? Tem essa BAP, mas é obsoleta, então é melhor não utilizar. E essas duas aqui? Opa, essa aqui pode. Tá liberada, tudo certinho. BAP, underline sales order, underline create from date 2. Então, essa BAP você pode usar para criar uma ordem de venda, tá? Aí tem outras aqui, você vai clicando e ele vai te falando se você pode usar ou não, tá? Ó, outro exemplo, ó, faturamento. Aqui, ó. O que tem de faturamento? Ah, quero criar um faturamento. Vou usar a BAP, billing, doc, create, tá? E assim por diante. Se está nessa transação, tá o status liberado, você pode usar tranquilamente, tá? Outra forma é você indo na transação SC37, tá? Coloque aqui BAP, underline, asterisco, e aperte F4 para buscar as BAPs que tem nesse sistema, porque toda BAP ela começa com BAP underline, tá? O módulo de função sempre tem esse prefixo. Então você pode dar uma olhada aqui. Só que, né, você tem que. É bom sempre dar uma olhada lá naquela outra transação para ver se ela está realmente liberada, tá? Para você não usar uma BAP que não está homologada, vamos dizer. Nem toda BAP é um módulo de função. Algumas são classes. Então eu vou mostrar dois exemplos de BAPs que são classes. Vamos lá na EC24. A primeira classe que eu vou falar é essa aqui. CMD underline EI underline API. Essa classe é responsável por cadastrar e modificar clientes, tá? Então vamos dar uma olhada nessa classe, nos métodos. Deixa eu ordenar aqui por ordem alfabética os métodos. Aqui, ó, a maioria deles são privados, tá vendo? Você só vai usar alguns. O principal aqui, para você chamar mesmo, né, para cadastrar um cliente,
modificar, etc., vai ser esse aqui, ó, maintain BAP, tá? Mas sim, procure na internet, coloque o nome dessa classe. Se você vai encontrar exemplos de como cadastrar, modificar clientes, é só seguir o padrão, né, deles, pega o código e modifica de acordo com a sua necessidade, tá? A segunda classe que eu quero falar é parecida com a classe de cliente, tá? Só muda uma letra aqui, no caso é V, de vendor, de fornecedor. O que que ela faz? Manutenção de fornecedor, cadastra, modifica, esse tipo de coisa, tá? A parte interna aqui é parecida também. Vamos ordenar aqui. Tem os métodos privados e tem o método maintain BAP, que vai realmente salvar o fornecedor, atualizar o fornecedor no sistema, tá? Agora a gente vai para a parte prática. Eu vou mostrar um programa de exemplo que eu fiz que utiliza algumas BAPs. Vamos lá para SC38. Eu criei esse programa aqui, o Ztest, que eu vou colocar lá no GitHub e vou colocar o link na descrição do vídeo para vocês poderem copiar e usar esse programa no seu ambiente e fazer testes. Então, o que que esse programa faz? Ele cria a ordem de venda e modifica a ordem de venda utilizando o BAPS. Então, a gente vai primeiro ver a criação da ordem de venda, que é esse form aqui. Que BAP eu estou utilizando para criar a ordem de venda? Essa aqui, ó. BAP underline sales order underline create from DAT2. Essa BAP cria a ordem de venda, tá? O que que a gente tem que passar para ela? Dados da ordem de venda. Por exemplo, o cabeçalho da ordem de venda. Aqui eu tenho itens da ordem de venda, parceiros, divisão de remessa, condições, textos. E a gente pode passar mais coisas, tá? Aqui eu estou passando somente essa informação. Mas tem mais parâmetros opcionais aqui que eu não estou passando, tá? Então depende da sua necessidade. Se você precisar passar mais informações que não estão aqui, é só você olhar aqui dentro, né, da função e ver todos os parâmetros disponíveis para você passar, tá? Mas esses aqui são os principais, tá? Os mais utilizados. Quando você vai usar uma BAP, você percebe que ela tem sempre uma estrutura de dados e uma estrutura X, tá? Qual que é a diferença? Por exemplo, esse parâmetro aqui, ó, order header in, são os dados de cabeçalho da ordem. E tem uma order header in e com um X no final. Então, essa estrutura X vai informar para a BAP que campos eu estou mexendo, tá? Então, por exemplo, eu vou entrar aqui na estrutura de cabeçalho. Aqui a gente tem uma série de campos do cabeçalho. Então, por exemplo, tipo do documento, ó, ele é char4, organização de venda, char4, canal de distribuição, char2 e assim por diante. Você tem uma série de campos aqui de cabeçalho. Se eu entrar lá naquela header X, é a mesma coisa, só que tem um X no final. O que que ela tem? Os mesmos campos, ó. Tipo de documento, organização de venda, canal de distribuição. Só que, se você ver o tipo do campo, é tudo BAP update, tá? Tudo char1. Por quê? Aqui você vai passar um X maiúsculo, indicando que você está informando esse campo na BAP, tá? Então, se eu passar o tipo de documento naquela outra estrutura de cabeçalho, eu tenho que passar aqui também um X para falar, ó, eu modifiquei esse campo, tá? Então, toda BAP geralmente tem essa estrutura X vinculada ao dado que você está passando, tá? Então, você vai ter uma estrutura X para cabeçalho, uma estrutura X para item. Nem toda estrutura tem uma estrutura X, tá? Mas as que tiverem, você tem que passar quais campos você está modificando, tá? A gente vai ver na prática se isso aqui vai ficar mais claro, tá? E aqui você tem também um campo Update Flag, tá? O que que é esse campo? Você vai informar aqui o que você está fazendo. Se você está inserindo um cabeçalho, você vai passar I, de insert. Se você está atualizando, você vai passar U, de update. E se você está deletando, você vai passar D, de delete, certo? Então é aqui que você fala, no geral, né, o que, que você está fazendo. Você está inserindo essa informação, está deletando, está atualizando, você tem que passar aqui, tá? Beleza. Vamos voltar lá na BAP. Então aqui a gente tem ó, os itens da ordem de venda e a estrutura X dos itens. Aqui no caso é uma tabela, né? Porque você pode inserir mais de um item na ordem de venda. Então é uma tabela de itens e uma tabela de estrutura X de itens, tá?
Parceiros, ó, ele não tem uma estrutura X, tá? Então você só passa informação. Divisão de remessa você tem, ó, a divisão de remessa e a estrutura X, tá? Condições você tem as condições e a estrutura X as condições. Texto você não tem estrutura X, tá? Beleza. Então aqui, nos parâmetros de importação a gente está passando para BAP. Tabelas aqui, algumas a gente passa informação para BAP e outras você recebe informação. Então, essas tabelas aqui, ó, você está passando para BAP. Essa aqui, ó, return, é o que a BAP está te retornando de mensagens. Então, se você passar dados para essa BAP e esses dados tiver algum problema com eles, a BAP vai te retornar falando, ó, esse campo está errado, esse campo está faltando, esse campo você tem que passar de outra forma. Então, ela vai te dar a mensagem que você tem que analisar e saber o que aconteceu, tá? Se der tudo certo, provavelmente só vai vir mensagem de sucesso aqui, tá? E cada mensagem tem um tipo, né? Tem de sucesso, de erro, aviso, tá? Aí você vai analisar. E a BAP, ela te retorna um campo aqui, ó, que é o Sales Document. O que é esse campo? É o código da ordem de venda. Se você criar uma ordem de venda com sucesso, a BAP vai te retornar o número dessa ordem de venda, tá? E é aqui que você vai pegar, nesse parâmetro aqui. Beleza? Então vamos analisar aqui o que a gente está passando para essa BAP. Então aqui eu estou declarando as variáveis que eu vou utilizar para passar a informação para a BAP, tá? Aqui eu estou passando dados de cabeçalho, então que dado eu estou passando? Tipo de documento, organização de venda, canal de distribuição, tá? E aqui embaixo eu estou passando os mesmos campos da estrutura X, ó. Como eu estou passando o tipo de documento, eu tenho que passar X aqui. Estou passando a organização de venda, passo X na organização de venda, e assim por diante, tá? Esses dados aqui funcionam no meu ambiente, tá? No seu ambiente, provavelmente vão ser outros tipos de dados, tá? Para você criar uma ordem de venda. Porque tudo depende de como o funcional customizou esse ambiente que você está para criar a ordem de venda, tá? Então, vai ser outro tipo de documento, vai ser outra organização de venda, outro canal de distribuição. Então, quando vocês forem testar no seu ambiente, modifiquem conforme você cria no seu ambiente, tá? Beleza. Vamos descendo aqui. Aqui, ó. Tem aquele flag, update flag. Lá do cabeçalho, a gente está passando i. Por quê? A gente está criando a ordem de venda. Então, eu estou inserindo o cabeçalho. Por isso que eu estou passando i aqui. Agora é parceiros. Parceiros da ordem. Então, eu tenho o emissor da ordem, que é o cliente. Então, o papel dele é o AG, tá? Part numb é o número o código do cliente. Então, estou passando aqui, tá? Estou passando outro parceiro, que é o WE. Ele é o recebedor da mercadoria. Mesmo número, ó, mesmo código do cliente. O próprio cliente é o emissor e o recebedor da mercadoria, tá? Isso aqui é normal. Você pode ir passando, né? Os parceiros que você está utilizando na ordem, tá? Alguns parceiros vão ser determinados automaticamente, tá? A gente vai ver isso lá quando for criar a ordem de venda. Itens. Aqui eu estou criando o primeiro item, tá? O que eu faço? Eu passo o item number, é o ID do item na ordem, tá? O ID do item geralmente começa com 10, tá? Não começa com 1. E vai de 10 em 10. Então, o primeiro item é o 10, o segundo item é o 20 e assim por diante, tá? Material, estou passando material aqui que funciona no meu ambiente, tá? Planta é o centro que esse material vai ser buscado, né? No caso aqui, 7.000. Também o seu ambiente vai ser diferente. Quantidade, quero comprar 2 produtos. Então, coloquei 2 aqui, tá? Aqui já é a estrutura X do item. Então, eu tenho que passar qual item eu estou atualizando, né? Inserindo ou deletando. No caso é o 10, tá? Aquela chave. No caso de chave do registro, você tem que passar a informação aqui, tá? E não só o X. Por isso que eu estou passando o 10 aqui na estrutura X, tá? Então, eu tenho que passar aqui 10. Aí o material, eu passei aqui, eu passo o X no material. Planta, eu passei aqui, passo o X. E assim por diante, tá? Como eu estou inserindo o item, eu passo I no update flag do item, tá? Aqui eu estou dando um append do item na tabela de itens e a estrutura X do item na tabela de itens da estrutura X, tá? Beleza, divisão de remessa, que seria a quantidade
que você está comprando. Aqui você tem que passar 2 vezes, tá? Então, se você está passando 2 aqui, você vai passar 2 aqui também, tá? Aí passo o item number, que é o 10. Esse schedule pode passar fixo 1, tá? Aí você dá o append aqui. Estrutura X, mesma coisa, passo o item, schedule fica fixo 1, tá? Aqui você passa X, porque a gente passou a quantidade, e a gente está inserindo a divisão de remessa, tá? Dando append aqui. Condições. Aqui eu vou passar o preço do material como uma condição, tá? No meu ambiente é ZPB0, a condição que eu passo o preço, tá? Então, essa condição é referente ao item 1, né, o item 10. Aqui você passa fixo 001, aqui 1, tá? Qual que é o tipo da condição? ZPB 0. Conde value é o valor da condição. Eu vou vender esse produto por R$ 123,59. Qual que é a moeda do preço? É BRL, né? Real brasileiro, tá? Dou um append na tabela de condições. Faço a mesma coisa para a estrutura X das condições. Qual que é o item? Esse é o passa fixo, né? 001, 01. Tipo de condição eu passei, valor da condição eu passei, moeda eu passei e eu estou inserindo a condição. Textos. Aqui eu estou definindo qual é o idioma do texto, português, tá? Format call pode passar asterisco fixo. E aqui, cada texto ele pode ter um ID. Então, tem texto de cabeçalho de formulário, como está aqui. Tem nota de cabeçalho 1, nota de cabeçalho 2, texto de nota fiscal. Aí você pode passar uma série de textos aqui, tá? Estou dando um exemplo, então, como inserir um texto de cabeçalho de formulário, tá? Então, o ID dele é 0001 e eu passo a linha 1, tá? Dou um append. Quero inserir mais uma linha nesse texto de cabeçalho? Passo a linha 2, dou um outro append. Então, cada linha desse texto eu vou dar um append, tá? Aqui eu estou passando outro tipo de texto, nota de cabeçalho 1. Aí o ID de texto é 0002. A linha A, insiro aqui, depois insiro outra linha que é a linha B, tá? É só para ter 2 linhas de um de cada tipo de texto, tá? E aqui eu estou efetivamente chamando a BAP, tá? Então eu passo as informações que eu preenchi aqui em cima, tá? E depois eu tenho que analisar o retorno dessa BAP. Eu tenho que saber se deu certo ou se deu erro, tá? Então aqui eu estou procurando alguma mensagem que deu algum erro, né? No caso tipo E. O tipo A também pode ser considerado erro, né? Que é tipo abortar. E se eu encontrar alguma mensagem do tipo erro, eu vou dar um rollback. Eu tenho que chamar essa outra função, BAP transaction rollback, tá? Depois que eu dou um rollback, eu exibo as mensagens para o usuário ver, tá? O que aconteceu. Depois eu dou um exit para ele sair do form. Beleza? Então, se ele cair aqui, quer dizer que deu algum erro. Se ele passar desse ponto, eu caio aqui nessa função, ó. API Transaction Commit. Eu estou confirmando todas as modificações que eu fiz lá no banco de dados nesse ponto, tá? E depois eu dou uma mensagem aqui, ordem criada com sucesso. E imprimo o número da ordem junto, tá? Então vamos testar? Eu vou executar aqui. F8. Beleza, apareceu aqui a mensagem, ordem criada com sucesso e o número da ordem que foi criada. Eu vou copiar esse número. Eu vou lá na transação VA03 para visualizar essa ordem que a gente criou, tá? Via BAP. Vou dar um Enter. Aqui então aparece os dados da ordem. Vamos conferir algumas coisas? Ó, código do cliente. Eu vou deixar até de lado a lado aqui a tela, a ordem e o código-fonte para a gente confirmar alguns campos, tá? Beleza, deixei aqui lado a lado. Agora a gente vai conferir algumas coisas. Parceiro, ó, o emissor da ordem é esse BR S50A00. BR S50A00 é o emissor da ordem, tá vendo? Quem que é o recebedor da mercadoria? É o mesmo cliente. Tá aqui, ó, recebedor da mercadoria. Você pode visualizar os parceiros aqui nesse botão também, ó. Parceiro, emissor da ordem e o recebedor da mercadoria, tá? Tá vendo aqui que a gente não passou
pagador, recebedor da fatura, esse chefe de administração de crédito, responsável de crédito. A gente não passou esses campos aqui, a gente só passou esses dois, né? Então o sistema ele já atribui algumas coisas automaticamente, mesmo você não passando, tá? Isso aqui é normal. Mas caso você quisesse mudar aqui o pagador, é só você passar aqui e colocar o pagador, tá? Sem problema. Vamos voltar lá. O que mais que a gente passou? Aqui, ó. O tipo do documento, ORB. Tá nessa abinha aqui, ó. Tipo da ordem, ORB. Aqui é organização de vendas. Tá aqui. Aqui é o canal de vendas. Aqui é a distribuição, a divisão. Tá? O que mais que a gente passou? Moeda do documento. Tá aqui. Aí tem, ó. O textinho aqui, ó. Via BAP. Tá aqui, ó. No comecinho, ó. A gente passou esse campo. Tá? Então a gente pode conferir aqui que tá tudo certinho, tá? Tá batendo aqui. Eu já fiz uma conferência antes, né? Tá tudo certinho. Agora a gente vai ver os itens, ó. Vamos lá. Eu passei um item, certo? O 10. Tá aqui, ó. Item 10. Material BR-SAS 100. BR-AS 100. Certinho. Quantidade 2. Quantidade 2. Vamos entrar aqui no item. A gente pode ver algumas coisas aqui. Expedição. Aqui, ó. Centro, 7.000. Aqui a gente passou centro 7.000. Tá? Aqui tem a condição, por exemplo, ó. ZPB 0. 123,59. Vamos ver nas condições aqui. ZPB 0. 123,59. Aí, como a gente colocou quantidade 2, se você multiplicar, vai dar 247,18. Tá? Então, aqui tem o valor unitário e aqui o valor multiplicado. O que mais tem aqui? A divisão de remessa, você pode olhar aqui também, ó. Aqui, ó, a quantidade 2. Beleza? O que mais? Textos. Aqui, ó, a gente inseriu dois tipos de textos. Esse aqui, o texto de cabeçalho de formulário e o nota de cabeçalho 1. Vamos lá na abinha de textos. Texto de cabeçalho do formulário, ó, linha 1 e linha 2, conforme a gente inseriu, ó. A gente inseriu essa linha, deu um append, inseriu essa linha, deu um append. Ó, nota de cabeçalho 1, linha A, linha B, tá aqui, ó. Linha A, linha B, do nota de cabeçalho 1, que é o ID 002, tá? Aqui, provavelmente esse aqui seria o 0003, aqui o 0004, tá? Então, depende do como que foi cadastrado esse tipo de texto, tá? E a gente inseriu, então deu certinho. A gente inseriu os dados via BAP e a gente pode ver que deu certo. Agora a gente vai testar a modificação da ordem. Para testar a modificação da ordem, eu vou modificar esse reporte, vou comentar aqui a chamada desse forma de criação e vou usar a modificação da ordem, tá? Então a modificação vai cair nesse outro form, tá? Se eu estou modificando, eu tenho que passar o código da ordem que eu estou modificando. Então, a ordem que a gente criou lá na criação foi essa aqui, ó. 15459. Beleza? Então, já coloquei ela aqui. O que a gente vai fazer? Vai modificar alguns campos só para testar a modificação da ordem, tá? Que BAP a gente está usando? Vamos lá aqui, ó. Essa aqui. BAP, underline, sales order, underline, change, tá? Então, é a mesma ideia, ó. Tem o cabeçalho da ordem, tem a estrutura X referente ao cabeçalho. Eu tenho que passar a ordem que eu estou modificando. Tem aqui um campo específico para informar aqui como vai ser atualizado o preço, tá? Às vezes você tem que passar algumas coisas adicionais. Tem também o retorno. Você tem o item, a estrutura X do item, divisão de remessa, estrutura X da remessa, textos e condições, tá? O que eu estou passando aqui? Eu estou alterando aquele texto que aparece lá no número do pedido. Quando a gente criou, a gente usou via BAP. Somente isso, tá? Agora, a gente vai colocar via BAP e entre parênteses editado. Só para ver que mudou, tá? Aí eu tenho que informar na estrutura X que foi modificado esse campo. E agora, como eu não estou inserindo, eu estou atualizando o cabeçalho, eu tenho que passar U. Certo? Então tá aqui. Item. Eu quero modificar a quantidade. Lá na criação da ordem, a gente passou 2. Agora a gente vai mudar para 4. Então, eu tenho que passar o número do item,
o item 10 e a quantidade 4. Na estrutura X também, número do item, eu modifiquei a quantidade, então eu passo um X e vou atualizar U, porque eu estou atualizando a quantidade do item 10. Tá? Dou o append aqui nas tabelas. Divisão de remessa. Estou modificando aqui o item 10. Scheduline é 0001, fixo, tá? E também tem que passar 4 aqui. Informa a estrutura X da divisão de remessa. Condições. Eu quero modificar o preço da ordem, tá? Lá, se não me engano, estava 123 alguma coisa, né? Deixa eu conferir aqui. Ó, estava 123,59. Agora a gente vai passar para 299,1. Tá? A gente está modificando uma condição. Então, eu passo a informação da condição e passo a estrutura X, informando que eu estou atualizando. Então, o flag de atualização é U. Tá? E uma condição, ela tem toda essa chave aqui composta. Tá? A chave da condição é o número do item, esse campo aqui cond, st no e a cond count. Tá? Isso aqui é a chave da condição. Então, você passa aqui nos dados da condição e na estrutura X você passa também. Tá? E aqui eu estou informando C, que eu quero atualizar o preço, tá? Tem alguns flags aqui, A, B, C, que você pode modificar, né? E vai testando se está modificando a ordem do jeito que você quer, tá? No meu caso, o C funcionou, tá? Para atualizar essa ordem, então estou usando C. Beleza? Aqui eu estou chamando a BAP de atualização. Depois eu faço a mesma coisa que eu fiz lá na BAP de criação. Verifico se tem alguma mensagem de erro. Se ele encontrou erro, dá um rollback, exibe as mensagens e sai do form. Se não cair aqui, ele vai comitar as alterações do banco e vai exibir uma mensagem. Vou salvar e ativar as alterações e agora eu vou executar para, de fato, chamar a BAP de atualização. Beleza? Recebemos a mensagem de que a ordem foi modificada com sucesso. Vou copiar o número. Vou lá na VA03, entro com a ordem, Enter, e vamos conferir os campos que a gente modificou. Um deles é esse número do pedido, a gente colocou via BAP editado, então deu certo. A gente modificou a quantidade do item, tá aqui, ó, 4. A gente modificou as condições, a condição ZPB 0, a gente passou de 123 alguma coisa para 299 e 1, tá? Então, se a gente pegar 4 vezes 299,1, tem que dar 1.196,04. Vamos conferir. 299,01 vezes 4. 1.196,04. Certinho. Beleza, pessoal? Então, a gente viu 2 exemplos de como usar uma BAP, tá? Toda BAP segue esse padrão aqui, né? Passa as informações, tem as estruturas X, você analisa o retorno, né? Se deu certo ou se deu erro. Se der algum erro, você vai ver essa mensagem aqui, tá? Nessa tabela. Aí vai falar, ó, tal campo tá errado, tá? Então, esse é um padrão que todos os BAPs utilizam, tá? Então, aqui tem 2 exemplos para vocês treinarem aí, né? Para criar uma ordem de venda e para modificar uma ordem de venda. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários. Pratique e até mais.